Anderson, que está conosco também aqui para nos ajudar também ministrando a aula hoje da Escola Bíblica, tá bem? Já vou passar aqui para o irmão Miro para dar continuidade e que você na sua casa assistam, participem, pegue a sua Bíblia e tenham certeza que Deus irá falar conosco nesta manhã através da sua palavra. Irmão Miro. Paz do Senhor, irmão Samuel. Paz do Senhor, povo de Deus. Bênção de Deus. A paz do seu irmão Anderson. Bênção de Deus. Bom, irmãos, é um prazer estar aqui de novo, levando a palavra de Deus. E isso alegra a nossa alma, em estar aqui fazendo a obra do Senhor. Desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra do Senhor. E assim, a paz do Senhor, irmão pastor Ednardo, a paz do Senhor para todos os meus irmãos, obreiros da casa do Senhor, homens e mulheres que têm dobrado o seu joelho nas madrugadas aí pelo povo de Deus, pela nação. Amém, irmãos? Vamos dar início a essa aula, o tempo é curto. O bom seria que nós estivéssemos aqui na nave da igreja, né, todos juntos, onde pudéssemos perguntar, dialogar sobre a lição. Mas assim, eu creio que com o entendimento do Espírito Santo, aí na sua casa, com a posse da Bíblia na sua mão, você vai entender esta lição, o qual Deus quer nos revelar. Desde já, a gente vai começar, né, a nossa leitura. Eu sei que muitos irmãos estão sem a revista, mas você pega a sua Bíblia e acompanha a leitura da Bíblia, porque você vai ter o entendimento, né? Dons de revelação. O que seria isso, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê homens de Deus que foram usados por Deus para trazer essa revelação ao povo, com sabedoria de Deus. A gente vê Daniel, a gente vê ali José, que é usado por Deus para dar uma revelação, o qual, irmãos, vai mexer ali naquele povo, naquela nação daquela época. Vai trazer benefícios, né? Vai vir os dias maus, mas ali Deus já ensina o povo a como se corrigir, a como se comportar, para que venha vencer o dia mau. Então, se esses dons de revelação ainda existem, irmão Anderson? Existe. Então, no nosso existe, né? Porque o nosso Deus é o mesmo. Aquele mesmo Deus que trazia revelações daqueles homens de Deus no começo da história, no começo do mundo, irmão, é o mesmo Deus o qual nós servimos hoje. Ele continua falando conosco, operando milagres. Então, se você crê, se você acredita, fique com a gente até o final desta aula, amém? Bênção de Deus. Eu vou começar aqui lendo o texto áureo, a verdade prática, e o nosso irmão Anderson, que vai ministrar essa aula para os nossos irmãos em casa, né? E assim, eu e o irmão Samuel estamos aqui também para aprender, o irmão Anderson também. Irmão, nós nunca sabemos tudo. Nós estamos aqui à frente da escola bíblica, mas nós estamos aprendendo. E às vezes, quando a classe está aqui, a gente aprende até com o irmãozinho que está sentado ali, que o Espírito Santo de Deus dá revelação a ele e ele nos ensina. Amém, irmãos? Vamos lá, começar a nossa lição. Glória a Deus. O texto áureo, eu vou passar logo aqui a leitura diária, irmãos. A leitura em classe, para os meus irmãos já abrir aí, ó. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10, Atos 6, versículo 8 ao 10, Daniel 2, versículo 19 ao 22, amém, irmãos? Já marca aí na Bíblia, bota o papelzinho lá, bota aquela fitinha da Bíblia, para você acompanhar na leitura, aí você vai ter um entendimento melhor da lição. Texto áureo diz assim, ó: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Verdade prática, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Pronto, eu vou dar só um lembrete aqui a você, ó. Essa revista, ela foi escrita em 2014, né? A gente estamos dando ela de novo aqui, ó.
Essa aqui, ó. Procurem na sua estante, isso aqui é uma relíquia, viu, gente? Não joga essa revista fora. Um dia, quando você chegar a ser um pregador, um professor, você vai ter estudo. Porque, irmão, não dá para guardar tudo aqui na mente. Você estuda essa revista, passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí você pega a revistinha lá e você lê ela de novo, aí volta tudo, sabe? É impressionante. Você vai se lembrar do dia daquela aula. Então, assim, irmãos, ela é lição bíblicas, né? Segundo trimestre de 2014, ó. Eu tinha 2 dessa, mas por incrível que pareça, só achei essa. Amém, irmãos? Mas eu vou continuar procurando para outra. Então, se essa revistinha aqui, ó, procura no armário, na estante, dentro daquelas caixas lá que você guardou em algum lugar, deve estar lá. Bênção de Deus. Então, se é isso, meu irmão. Essa é a verdade prática, e desde já eu já quero passar aqui para o irmão Anderson, para ele trazer a leitura bíblica em classe. Amém, irmãos? Vamos para a leitura bíblica. 1 Coríntios, a primeira é em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Aí vai ter também Atos 6. 1 Coríntios 12, o 8 e o 10. Aí Atos 6, 8, o 9 e o 10. Aí Daniel 2, do 19 ao 22. Vou iniciar aqui. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Aí versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito dos dons. Aí vai lá em Atos 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e do que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aí vamos lá para Daniel, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Aqui um detalhe aqui em Atos, falando aqui sobre Estevão. A sabedoria que Estevão tinha, a Bíblia nos fala aqui, que o povo lá, eles não podiam resistir à sabedoria que tinha em Estevão. E essa sabedoria, ela não era dada da inteligência carnal ou humana. Ele tinha a sabedoria divina, que é o que nós vamos estudar hoje, né? O dom de sabedoria que estava em Estevão. Ele era tão sábio que os homens lá, eles eram os mais instruídos da época, né? Eles eram os escribas, os leitores da Bíblia. Da Bíblia não, da Torá da época. E eles não podiam resistir ao espírito que estavam em Estevão. Da mesma forma, a Bíblia nos fala de Daniel. A Bíblia nos diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Então, a sabedoria de Daniel, lá na Babilônia, eles reuniram todos os sábios que tinham lá, os astrólogos, os magos, os mais sábios, eles reuniram lá e chamaram lá para revelar o sonho do rei. E nenhum deles conseguiu, porque a Bíblia nos diz que a sabedoria de Daniel, ela era 10 vezes mais do que a de todos os sábios daquela época. Eles já eram sábios, mas Daniel, ele era 10 vezes mais sábio do que ele. E essa sabedoria, ele não adquiriu só com inteligência humana. Era o Espírito do Senhor nele. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus.
E nós sabemos, irmãos, que esses homens, eles atribuíam essa sabedoria deles a Deus. Quando eles eram indagados, eu vim falar que você sabe discernir. Ele disse, não, eu não sei. O Deus o qual eu sirvo, Ele me revela. Então, essa sabedoria ela é dada por Deus ao ser humano, para que em momentos difíceis, até mesmo numa discussão, numa confusão assim de diálogos, uma pessoa sábia, ele vai chegar ali, ele vai saber ali apaziguar aquele momento, trazer a paz e o entendimento. Então, se é essa sabedoria que vem de Deus, irmãos. Irmãos, assim, vamos lá. Nós conhecemos uma pessoa que ela passa o dia estudando. Estuda de manhã, estuda à tarde, estuda à noite. Assim, essa pessoa é uma pessoa inteligente? Sim, ela é inteligente. E às vezes você vê aquele irmãozinho que mal ele tem o tempo assim de estar ali estudando, mas o tempo em que ele tem, ele busca. Mas essa pessoa pode ser uma pessoa sábia? Sim, porque ele está buscando de Deus. Tanto aquela que estuda, que busca estudar, ela pode ser também uma pessoa sábia? Sim, ela pode. Mas isso não faz com que ela seja maior do que aquele que tem pouco, é pouco letrado. Porque a sabedoria é um dom de Deus, irmãos. Isso não vem de nós, né? Assim, né, que Paulo fala, é dom de Deus. Então, se assim, esses dons que é dado à igreja, é para todos os irmãos. Busquem esse dom. Busquem de todo o seu coração. Sabedoria de Deus. São dons dados por Deus. Quando a gente vê Jesus Cristo ali pregando, ensinando e operando milagre, aqueles homens ali das sinagogas queriam pegar ele. Em cima de quê? Da sabedoria. Aqueles homens queriam ser muito sábios. E assim, mas quando Jesus dava aula, irmãos, era algo forte. Então, se assim, buscar de Deus, ler a palavra de Deus, o tempo que você tiver, irmão, não desperdice. Às vezes a gente tem o dia todo, mas há tempo para tudo. Assim já diz o provérbio. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Então, se isso, a gente devemos ler a palavra de Deus, buscar, que nem eu falei no começo da revista, estudar a revista, porque o que vem de Deus nunca é demais, mas a sabedoria, o dom de discernimento, irmãos, esse que é dado por Deus. Às vezes o irmão é até analfabeto na igreja, só aprendeu a ler a Bíblia, mas ele tem uma sabedoria que todos ficam ali, isso é de Deus, entendeu? É uma pessoa que chega num determinado momento de uma situação e ali ele consegue resolver com a sabedoria de Deus. Então, se isso, a aula de hoje, dons de revelação, né? O nosso irmão Anderson leu aqui a leitura bíblica em classe, e a gente vamos continuar, irmão, né? O comentário, aí aqui no primeiro aqui, palavra da sabedoria, é uma pessoa que chega e essa pessoa ela não vai criar contenda, ela vai com a sabedoria de Deus resolver a situação, vai saber dirigir aquilo a um ponto que agrade a Deus. E assim, palavra da ciência vai ser o segundo tópico, e o terceiro, discernimento dos espíritos. Toda vez que eu estou dando uma aula, assim, eu sempre falo, busque o dom de discernimento do Espírito, porque isso nos ajuda, irmão, nos ajuda no Evangelho, porque às vezes chega a pessoa na sua casa, ou às vezes você é chamado para algum lugar e você vai discernir se aquilo dali é de Deus ou não, porque também tem os espíritos do engano, né? Vamos lá, introdução da aula. O teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 8 e o 10, em três categorias
revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e a orientação da igreja do Senhor. Ponto central: os dons de revelação servem para a orientação da igreja de Cristo. Amém? Irmão Anderson, o primeiro... Irmão Miro, ó. Pois não, irmão Samuel. Só passando aqui continuidade para o irmão Anderson, né? Como o senhor falou, esse dom de revelação, esses dons de revelação, é por isso que é dons, né? Dons no plural. Os estudiosos classificam em a divisão de 3 dons, né? Então, na verdade, se completam. É o que nós vamos estudar hoje, que é justamente o dom da palavra da sabedoria. É um dom que devemos sim pedir. É muito importante nos nossos dias atuais ser sábio, ter sabedoria. Vamos ver várias pessoas na Bíblia com sabedoria, nós vamos estudar acerca disso. Aí vem o segundo dom, que é o dom, o dom da ciência, e o terceiro, que é o discernimento de espírito, né? Então, nas próximas aulas nós vamos estudar os outros 6, né? Os outros 6 dons. Mas vou passar aqui para o irmão Anderson, que vai dar continuidade à aula. Amém, irmão Anderson. Amém. Sobre o que o irmão Miro estava falando, sobre sabedoria, né? A Bíblia, ela nos deixa claro, né, que o povo, em Oséias 4:3, eu acho, 4:6, Oséias 4:6, o povo perece porque falta conhecimento. O povo está perecendo por falta de conhecimento. E em Oséias também 6:3, o Senhor nos diz também: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, como o irmão Miro estava falando, nós temos que gastar tempo com o quê? Com a Bíblia. Muitas das vezes a gente acaba fazendo tudo ao contrário. Mateus 6:33 diz para a gente buscar primeiro o reino e a sua justiça. A gente está buscando primeiro as nossas coisas e deixando o reino de Deus de lado. A gente passa um dia inteiro, o dia tem 24 horas. A gente não tira 10 minutinhos para ler a Bíblia. Se tirar 10 minutos é muito. Então a gente tem que nem o irmão Miro estava falando, a gente tem que se separar para estar um tempinho com Deus e estar lendo a sua palavra, estar estudando, estar buscando no Senhor. Vamos aqui para o ponto 1. Primeiro tópico, né? Palavra de sabedoria. Conceito, eu vou ler aqui o que o escritor nos deixou aqui. Ó. O termo da palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário, eletrônico ou usais, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, a parte A, refere-se a uma participação divina, capacitação divina, sobrenatural para a tomada de circunstâncias sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Aí, essa palavra de sabedoria, nós vamos poder, de que forma nós vamos poder usar ela? Nós vamos poder usar ela em um conselho para alguém que está passando por um momento difícil, ou até na nossa vida mesmo. Nós estivermos passando por uma situação adversa, a gente olhar para um lado e para o outro, e a gente vê que está num beco sem saída, e a gente buscar em Deus: Senhor, me dá sabedoria para poder me sobressair nessa situação. Ou então algum dos nossos irmãos está passando por alguma situação difícil, Senhor, me usa com um conselho sábio. A Bíblia, ela nos diz, em alguma discussão também, em Provérbios, a Bíblia diz que, eu não lembro o versículo, capítulo e versículo, mas ela diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Então, se tiver rolando alguma contenda, alguma briga entre os irmãos e eu chegar lá com uma palavra sábia, um aconselhamento para ele, ali eles vão acabar, se a palavra for diretamente ao coração dele, inspirada por Deus, naquele momento eles vão refletir e entender que o melhor a se fazer naquele momento não era discutir, eles vão acabar se entendendo. Aí eu vou continuar aqui na lição. De acordo com Estevam Ângelo de Souza, a palavra de sabedoria de Deus, ou mais
especificamente um fragmento da sabedoria que nos é dada por meios sobrenaturais. Aqui ele está nos dizendo que a sabedoria, a palavra de sabedoria é como se Deus ele nos desse uma porção da sua sabedoria para a gente utilizar ela no nosso dia a dia, na nossa caminhada aqui na Terra. Como a gente estava falando, como é que eu vou usar isso? Em um conselho, em uma instrução, em uma palavra, ou então até vou estar lendo a Escritura e o Senhor vai me dando um entendimento, vai me dando o discernimento daquilo que eu estou lendo. Os irmãos têm a pontuar alguma coisa? Glória a Deus. E assim, irmão Anderson, necessitamos muito dessa palavra de sabedoria nos dias de hoje? Demais, demais. Como a Bíblia nos diz, né, que o mundo ele jaz no maligno, né? E ela também nos diz que o Deus dessa era, ele cegou o entendimento de todos os descrentes. Então, a gente vivendo num mundo que a Bíblia nos afirma que o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos diz que o inimigo ele cegou o entendimento dos descrentes. Como é que nós vamos sobressair num mundo desse? É verdade, irmãos. Então, Através da sabedoria, né? Essa porção, ela é derramada sobre a nossa vida em momentos, irmãos, que necessitamos. Porque na nossa vida, nós mesmos que somos cristãos, há momentos de desespero, há um momento ali que a gente se entristece, pensa em desistir, pensa em sair da igreja, sair da congregação, abandonar os irmãos, e é bom que esse dom esteja sempre com a gente, para que nesses momentos, no momento de aconselhamento, irmãos, pode ter um irmão nessa situação, que ele vai chegar e vai dizer assim: irmão Mira, eu estou cansado, eu vou sair da congregação. Aí onde vem, não a palavra do irmão Miro, mas o dom de sabedoria de Deus, em conduzir aquele irmão a Cristo, né? Continuar a permanecer no caminho, viver uma vida reta, digna diante de Deus. Porque há momentos, irmão, que a palavra vem e porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. E até neste momento, irmão, através da Bíblia, eu tenho que ter cuidado para não matar aquele irmão espiritualmente. Porque às vezes tem palavras que não é no momento certo. E quem é que sabe o momento certo, o tempo certo? É Deus. Então isso é Ele que, através do Espírito Santo, através do dom dessa porção de sabedoria que é derramado sobre essa pessoa, sobre este irmão, a conduzir o outro, é para a edificação da igreja. E quem é a igreja, irmão Samuel? A igreja somos nós, e nós precisamos de nos fortalecer na palavra, com os irmãos, com esse dom de sabedoria, uma palavra que vem assim: ei, estava precisando dessa palavra. Se não fosse aquela palavra que o irmão antes me deu naquele dia, eu já tinha me desviado. Há momentos, irmão, que você tem vontade até de sair correndo, desesperado, doido no meio da rua, porque lhe falta ali um momento oportuno de ouvir uma palavra de Deus. E às vezes até no momento que você está ali desesperado, e você diz: Senhor, fala comigo, Senhor, e que você dobra o seu joelho, e você ora a Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Ele vai lhe revelar. Amém, irmãos? Como o irmão falou aí, muitas das vezes nós temos que saber usar a Bíblia, né? Pode acontecer da gente acabar matando um irmão, né? Por falta de sabedoria, a gente pode encontrar várias pessoas que estão afastadas do Evangelho, por conta de que pessoas de dentro da igreja, por falta de sabedoria, acabaram falando algo que entristeceu aquelas pessoas, e elas, novos convertidos, ou ainda não entendendo muito bem, acabaram se entristecendo e generalizam, acham que tudo é assim, né? E nós não podemos estar olhando para o homem, né? Porque nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós temos que ter muito cuidado com isso também. A gente foi querer repreender um irmão, ou o irmão está fazendo algo que não é certo. Então a gente tem que ter todo um cuidado, todo um tratamento especial, que nem aí buscar essa sabedoria divina
para instruir o irmão e dar um conselho a ele, e não acabar matando ele, né? A gente pode encontrar várias pessoas, a gente vai evangelizar na rua, aí a pessoa, não, eu já fui da igreja e tal, aconteceu isso e tal. Muitos a gente encontra dessa forma. Então, que nós possamos buscar em Deus essa sabedoria para a gente saber instruir e dar um conselho correto no momento certo. Irmão Samuel? Então, o irmão Anderson, irmão Miro, muito bem, né? Muito bem abordado. A aula tá muito boa, né? Dá pra gente passar o dia todinho aqui debatendo. Mas, é como o irmão Anderson falou, a gente tem que ter sempre esse dom de sabedoria, isso dentro da igreja, porque a gente encontra, né, como o irmão Anderson falou, muita gente que se entristeceram na igreja justamente por causa disso. Por quê? Porque as pessoas não têm sabedoria de aconselhar. E nós vamos falar nesse mesmo tópico aqui sobre a questão de uma liderança sábia. Principalmente as pessoas, elas vão se aconselhar com os líderes e com quem está na frente, né? E muitas das vezes a gente tem que pedir sabedoria a Deus, o que orientar, né? Porque muitas das vezes chega uma pessoa que está precisando de algo, e eu sempre classifico que nós, como os servos do Senhor, nós temos que toda vida que a gente for aconselhar, ou a gente for usar essa palavra de sabedoria, nós temos que orar, ter oração, né? Orar, pedir discernimento a Deus. A segunda coisa que a gente tem que fazer sempre é analisar, sempre ter uma análise, né? Eu acho muito interessante, eu acho muito bom quando eu vejo uma pessoa sábia, uma pessoa que é paciente e uma pessoa que sabe analisar, né? Claro que nós devemos saber ser pessoas pacientes, né? Não dar resposta na hora. Isso, né? Por isso que é vai ter dom de discernimento. Tem momento que a gente tem que olhar e dizer, não é o momento de eu responder. Por exemplo, chega o irmão, aquilo, irmão, vamos orar, né? Muitas vezes as pessoas querem a resposta na hora, mas, irmão, vamos orar. Às vezes a gente diz, irmão, vamos analisar. Porque às vezes os irmãos chegam, porque aquele irmão, o irmão antes, o irmão Miro, irmão, vamos analisar se realmente é isso mesmo. Se realmente ela falou isso ou ele falou isso, possa ser que eles estavam de cabeça quente naquele momento. Vamos analisar aquela situação. E a outra coisa é, vamos ter paciência, vamos esperar. Possa ser que foi um equívoco, né? Algo mal interpretado. É por isso que nós que somos servos de Deus, a gente tem que pedir esse dom de sabedoria. Então, eu já quero perguntar aqui para o irmão Miro e para o irmão Anderson, né? Tem um ditado no mundo que diz assim, irmão, se conselho fosse bom, era pago, né? Isso é verdade, é? Não se dava, se vendia. Mentira. Não se dava, se vendia. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. Isso é conselho do mundo para querer tirar aquilo que vem de Deus. Porque a gente lembra que Jó quando ele chegava nos lugares, a gente teve a aula no ano passado do livro de Jó, e os príncipes que estavam ali, eles tampavam a boca, porque Jó tinha sabedoria de Deus. Irmão, se a gente for ver um homem que tinha referência, um homem que foi elogiado por Deus, e assim, sincero, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, se esses elogios de Deus para Jó ali, é porque aquele homem fazia aquilo. E aquele homem era derramado, irmão, porções de sabedoria. O pessoal queria se aconselhar com Jó, perguntar de que maneira eles conduziam, eles faziam. Qualquer coisa que eles iam fazer ali, eles consultavam aquele homem. E Jó era diferente de nós? Não, ele só temia a Deus. Ele só pedia a Deus. Sabedoria a Deus. Então, a partir do momento que você busca, irmãos, de todo o seu coração, servir ao Senhor, ser sincero, reto, íntegro, temente a Deus e se desviar do mal, você passa a ter intimidade com o Rei.
Isso é bom. É a intimidade que você tem com Deus, irmãos. É você se ajoelhar e dizer: Senhor, às vezes você está até ali no meio da rua, alguém está angustiado, você mesmo ali sente um espírito de opressão sobre a sua vida, ao ponto de querer lhe entristecer, lhe desanimar, e você diz: Senhor, e Ele lhe atende no momento. Isso é ter intimidade. Isso é buscar ter o Espírito de Deus na sua vida, se desviando do mal. Amém, irmãos? Vamos aqui para o ponto 2? Irmãos, o tempo é curto, a gente tem que correr, mas assim, é maravilhoso demais estar aqui junto com os irmãos, né, fazendo a obra de Deus. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas, olha isso, irmão, ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó, através de José, o filho de Jacó. Está lá em Gênesis, capítulo 41, versículo do 14 ao 41. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igualmente é um admirável exemplo de dom da sabedoria do Antigo Testamento. 1 Reis 3, do 16 ao 28, capítulo 4, do 29 ao 34. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra da sabedoria e a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Está lá em Atos 6, do 9, o 9 e o 10. Então, se isso, irmão, o rei Salomão, quando ele foi reinar, Deus aparece para ele e pergunta o que ele quer, né? Diz o que tu queres. E o que ele responde? Sabedoria. Sabedoria. Não só te darei sabedoria. E o interessante é que com a sabedoria ele conseguiu conquistar todas as outras coisas, né? E a Bíblia nos diz que a sabedoria de Salomão era tão bem vista com o povo daquela época que reis, rainhas de outros lugares, de outros reinos, eles iam de lá dos seus reinos, eles viajavam só para escutar a sabedoria de Salomão. E essa sabedoria, uma história bem conhecida de um julgamento que Salomão teve que fazer, que foram duas mulheres, que uma delas matou o menino e pegou o filho da outra. Todos nós cristãos conhecemos essa história. E foi levado até o rei. Imagina aí, irmãos, duas mães chorando ali, dizendo que o filho era dela, que o que morreu era da outra, sendo que uma daquelas mulheres era a mãe do menino. Foi um julgamento ali ao vivo ali para aquele rei, e ele teve que pedir a Deus. E Deus deu, Deus derramou, onde ele manda pegar o menino e partir o menino no meio. Isso aqui, a nossa vista, a nossa visão é loucura, mas não era loucura, era sabedoria de Deus, porque ali ele ia discernir, foi o discernimento que Deus deu a ele ali, quando pegaram ali o menino, colocaram, e o soldado veio para partir o menino no meio, e a mãe do menino falou? Não. E o interessante é que
ele teve pouco tempo para tomar aquela decisão. Aí a gente percebe que ali não é sabedoria humana, que é uma sabedoria inspirada, né? A Bíblia ela nos fala na carta de Tiago que aquele que não tropeça no falar, ele é varão perfeito. Então, se ele tivesse pensado e já tivesse agido ali no impulso, né? Por impulso, ele poderia ter tomado uma decisão errada, né? Ele não poderia ter tomado a decisão certa. Então, como ele teve uma sabedoria inspirada por Deus naquele momento, então ele tomou a decisão mais acertada para aquela situação. Então, e todos que estavam lá, eles glorificaram a Deus e viram que em Salomão existia a sabedoria divina, né? Pronto. E temos também, né, o nosso irmão José, né? Onde ali foi entregue a ele ali uma responsabilidade enorme, irmão, que era administrar aquele reino. Ele era ali o segundo após o faraó, foi dado ele, né? Pela revelação que, olha o que Deus faz, irmãos. Ninguém conseguia, aqueles sábios, ninguém conseguia decifrar, discernir o sonho que Deus deu. Olha aí, a quem Deus deu o sonho? A faraó. Deus não deu o sonho a José, mas através de faraó que sonhou, e ele queria a interpretação daquele sonho, e ali ele queria, e naquele momento, se lembrou de José, e disse, tem um prisioneiro lá, no cárcere lá, que ele sabe decifrar sonhos, o Deus que ele serve dá o discernimento, e ele é levado até faraó naquele momento, e ali ele, não sou eu, não é de mim, mas o Deus o qual eu sirvo, ele me dá a interpretação. E naquele momento ele pede um tempo, vai, consulta a Deus, e Deus revela, né, que foi o sonho das espigas de milhos, que os nossos irmãos cristãos sabem bem essa história, das 7 vacas, né, magras, e as vacas que comem as gordas, e a gente vê isso. E ali ele tem o discernimento de sabedoria do poder de Deus, dado por Deus naquele momento. E através, irmãos, desta revelação, é dado a ele o poder para administrar aquele reino, que foi 7 anos de fartura e 7 anos de seca, onde não ia ter nada. E ali ele soube administrar, levantou mais celeiros, aumentou a produção. Irmãos, José, quando ele chega nesse ponto, ele já tem tido uma aula lá na casa de Potifar. A Bíblia nos relata, nos diz que Potifar não sabia nem de onde vinha o pão que ele tinha na mesa. Que a casa dele era tão abençoada, porque ali naquela casa tinha um homem de Deus, um homem que consultava a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, consulte a Deus antes de resolver qualquer situação, qualquer problema. Eu digo, não faça nada de cabeça quente, com raiva, com ódio, não, irmão. Consulte a Deus, porque Deus vai tirar tudo aquilo que é mal, ruim, tudo aquilo que vai lhe prejudicar ou prejudicar alguma pessoa. E José, ele não deixava que esses sentimentos malignos entrassem no seu coração. Ele disse, não, eu vou consultar a Deus. Ele tinha, irmãos, ali naquele momento, motivos para tratar de uma maneira carnal, mal, mas ele não fez. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. O pai dele ensinou a ele o Deus o qual ele servia. Então isso aquilo naquele momento trouxe para aquele menino, para aquele rapaz, a sabedoria de Deus, os dons de Deus sobre a vida dele. E ali ele foi usado poderosamente. Ele não deixou que nenhum sentimento maligno, porque esse é um erro nosso, é querer tomar atitudes, decisões com rancor, com ódio, com maldade dentro de nós, das nossas mentes, do nosso coração. Então isso assim, antes de você resolver qualquer problema, qualquer situação, consulte a Deus. Não irmão, vai lá, faz assim mesmo, porque irmãos, um exemplo grande de sabedoria, Davi, quando foi ungido rei, e quando conseguiu o seu exército de 300, ele já tinha poder, irmão Samuel? Já pensou você com 300 homens para morrer por você ali? E aqueles homens, irmãos, eles morriam com Davi.
Eles não tinham mais nada a perder, e eles estavam ali com ele. Aí você imagina ali rei Saul entrando na caverna, e aquele soldado diz assim: vai, é agora. Agora dá para tu pegar ele, tá só, pega ele. Mas aquele homem tinha discernimento de Deus para agir, irmãos, na hora certa, no momento certo. O próprio Senhor disse que a vingança não é nossa, é dele. E é nestes momentos que nós precisamos consultar a Deus, ter sabedoria de Deus, dons de discernimento, palavra de sabedoria, da ciência, tudo isso, irmão, vem de Deus. Amém, irmãos? Aí o irmão Miro falando sobre a vida de José, né? Se tem uma pessoa que poderia viver frustrada, né? Na vida, né? Tinha que ser o José, né? Poderia ser ele, porque todo o processo que José passou, trauma, ser vendido pelos próprios irmãos, os irmãos queriam matar ele, né? Foi rejeitado, né, pelos seus próprios irmãos. Então, como o irmão Miro falou, ele poderia cultivar no seu coração o quê? Mágoa, rancor, ódio, todos os sentimentos ruins. Mas ele usou de quê? De sabedoria. E o que foi que Deus fez com ele? Prosperou ele cada vez mais. Como o irmão Miro estava falando, ele na casa de Potifar é uma promessa de Deus, ele deixou para nós, que onde nós colocarmos a planta do nosso pé, abençoado será o local. Aí, para não ficar só no Antigo Testamento, a gente vai para o Novo Testamento aqui, com exemplo de sabedoria. Estevão, né? Como nós vemos no ponto passado aí, que Estevão ele tinha uma sabedoria divina, né? Que todos os inteligentes, os mais sábios daquela época, eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Por quê? Porque ele tinha uma sabedoria divina. Estevão, ele pregando lá no Sinédrio, né, para o povo, ele vem e dá uma aula de teologia para os doutores. Ele rasga. Ele vem do Antigo Testamento, vem pelos profetas e vai até chegar em Jesus, até a morte de Jesus na cruz. Ele dá uma aula para eles. E eles ficaram loucos, né? E eles olhavam para o rosto de Estevão e eles viam como de um anjo. Aí é uma confirmação de que Deus estava na vida de Estevão e o Espírito de Deus estava nele. E ele tinha uma sabedoria divina. Aí a gente vai para o apóstolo Paulo, né? De perseguidor da igreja a um dos maiores apóstolos da Bíblia. Dos livros do Novo Testamento, a maioria quem escreveu foi ele. De 27:11 foi ele que escreveu. Então, e ele perseguia a igreja achando que estava fazendo o quê? O certo. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava sendo um tanto religioso, né? Zeloso. Aí, Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13. Os eruditos aí, os estudiosos, eles analisam 1 Coríntios 13 e eles dizem que é uma das obras mais lindas falando a respeito de amor. Então foi escrito anos atrás, então até o dia de hoje ela ainda é uma das mais fortes, assim, falando a respeito de amor. A mente de Paulo, ele é considerado uma das 100 mentes mais inteligentes de toda a história. Então, através disso, eles não foram só com sabedoria humana, né? A gente pode entender que é a sabedoria divina e eles foram divinamente inspirados por Deus. Sim, irmão Samuel, tem algo a pontuar? Glória a Deus, irmãos. Então, isso aí, ó. Esse ponto 3, você que está aí na sua casa, você vai ter que ouvir aqui o ponto 3, ó. Uma liderança sábia. Aí diz assim, ó. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. E em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembramos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. A gente teve a lição passada onde
A lição fala que a igreja de Corinto, ela tinha todos Os dons. os dons, não lhe faltava nenhum. Mas ela era uma igreja carnal e imoral. Era. Entendeu? Se essa foi a lição passada, meus irmãos. Então, se isso. Aí vamos aqui continuar a leitura. Aleluia, Senhor. Palavra da ciência. Pode ler, irmão. É o tópico 2 agora, irmão. Palavra da ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, o fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Conforme aborda Stanley em sua Teologia Sistemática da CPAD, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, aqui, a palavra da ciência, ela é um dom que Deus nos deixou, né? Para que nós venhamos, que nem ele falou aqui, conhecer fatos e circunstâncias que estejam até ocultas, né? Algo que, ou uma revelação, algo que alguém não conseguiu discernir, Deus vai lhe mostrar e você vai conseguir entender e interpretar aquilo que está acontecendo. É a sabedoria de Deus para o crente, né? Uma porção de Deus. É você estar lendo a Bíblia e o Senhor lhe dar uma revelação de uma palavra, você poder, em um versículo, você poder explanar ele de uma forma que as pessoas vão ficar assim, nossa, ele não... Já aconteceu, né, de alguém, várias pessoas pregam no mesmo texto, né? Mas tem pessoas que pregam no mesmo texto e Deus já vai lhe dando uma sabedoria diferente. Cada pessoa, aí toda vez que você for ler, Deus já vai lhe mostrando de uma forma diferente. Nós, na igreja, nós estamos com o propósito de ler Gênesis, né? Eu creio que muitos de nós já tinham lido Gênesis, né, de outra vez. Aí quando a gente vai ler novamente, a gente já vai ler aquele mesmo capítulo que a gente leu um tempos atrás, né? Aí a gente vai ler, aí, nossa, que a gente já vê um versículo aqui que tinha passado despercebido, que Deus vai dando uma luz na nossa mente e nós vamos conseguindo compreender, né? É a capacidade de interpretar a Bíblia, né? A palavra de Deus. É o que? Pode ser também a palavra da ciência, ela pode ser como a gente podendo ser inspirado por Deus para escrever um livro, para dar uma instrução, no nosso falar, no nosso modo de agir. Então, essa é a função da palavra da ciência, né? Os irmãos querem pontuar alguma? Amém, irmãos. Pode continuar a leitura. Então, vamos aqui para o subtópico 2, né? É a sua função. Lê isso, Samuel, para nós. Tá falhando? Certo. 2. Sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, e etc. É mera curiosidade humana. O dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno, né? Lembrando, irmão Anderson, irmão Miro, que esse dom da ciência, principalmente nos nossos dias atuais, principalmente no nosso século 21, a gente quer saber demais. A gente quer saber demais, irmão. Eu sou fã de pregador, viu? Amo pregação, mas eu deixo bem claro, eu sou contra o pregador que como é que esqueci a palavra aqui, conjectura demais, né? Você tem que pregar o que está escrito na Bíblia, né, Romero?
Na simplicidade, onde o povo vem entender, né? Não é? Tem gente que quer saber, irmão, o nome da esposa de Caim, a descendência, quer saber coisa que não tem nada a ver, irmão. Aí por isso que o pessoal se perde muito com isso. A Bíblia diz que tudo que está escrito para nosso entendimento, né? Então, muitas das pessoas se perdem nesse dom, porque as pessoas hoje na igreja querem saber demais. Irmão, mas isso aqui, irmão, é cada coisa que... uma coisa acho que não tem nada a ver, né? Mas o pessoal querem saber demais. O Hernandes Dias Lopes, ele, numa pregação, ele falou isso, eu nunca esqueço. Ele falou a respeito disso aí que o irmão está falando, né? Sobre querer saber demais e tal. Aí ele fala, onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Então a gente fica querendo buscar muito saber o que está fora daqui. Aí tem os livros apócrifos, aí tem pessoas que acabaram lendo os livros apócrifos e acabaram se afastando do verdadeiro evangelho. Vai buscar muita sabedoria e vai acabar se ensoberbecendo e acabar se afastando, né? Verdade. Vai querer saber mais do que Jesus, né? Aí não pode. Palavra de sabedoria, né? E assim, ó, nessa época de hoje, irmão, qual nós estamos vivendo? A polêmica é grande, ó. Fecha a igreja, abre a igreja, vem só 25%, não, vem só 10%. Aí temos que ter também a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Porque assim, ó, ministérios cumprem em ordem aquilo ali que é decretado. Mas já tem congregações que abrem, meu irmão. Tem congregações que lotam de pessoas. E assim, ó, nessa época de hoje, nós cristãos, assim, ó, a nossa congregação foi fechada. Está fechada, está tendo culto online. Mas muitos irmãos têm buscado congregações que estão abertas. Domingo, eu peguei uma irmãzinha aqui e levei. Irmão, eu estou indo para outra congregação, muitos irmãos estão indo para outra congregação, mas até nesse momento, irmão, de pandemia, de lockdown, nós temos que ter sabedoria, saber nos cuidar, ter cuidado com a nossa vida, com a dos nossos filhos, com do pai, da mãe. Então, se há um momento, porque o vírus está aí, irmãos, se há um momento que a gente precisa de discernimento, palavra de sabedoria. Essa revista de 2014 foi trazida, esse trimestre não foi à toa. Não foi à toa. Foi algo acaso, não é o acaso, irmão. É Deus dirigindo a sua igreja, o seu povo. O Senhor, Ele nunca nos abandonou. Ele sempre esteve ali, nos ensinando, trazendo, dando uma palavra de sabedoria, nos dando os dons espirituais para discernir o que é bom e o que é mal. E nós temos a capacidade de escolher, irmão. Escolhe o que é bom para que te vivas bem. Então, neste momento, o qual nós dizemos hoje, é um momento também de escolha, de sabedoria, da gente escolher aquilo que é bom. Hoje estamos com a congregação, né? A escola bíblica não pode ser aqui na nave da igreja, amém, irmãos? A gente estamos aqui dando aula online, né? E agradecemos os irmãos que estão aí ouvindo esta lição. À noite é 25% da igreja, vai ser cumprido os 10%, 10%, né, os 25% já passou, né? 10% da capacidade da igreja. Tem irmãos que se chateiam, não se chateiem, irmão. Espere, o tempo é de Deus, o momento é de Deus. Está aí o link para você se inscrever para o culto, né? Não deu para escrever, já encheu. Fique em casa adorando e orando pelos irmãos que conseguiram se inscrever e estão aqui na casa do Senhor. Isso é sabedoria de Deus. Mas não busque, irmão, um lugar que não tenha segurança. Que não tenha segurança. A segurança que eu falo é a higienização, irmão. Conforme ordena o Ministério da Saúde. É o álcool gel, é o distanciamento social, é a máscara, tudo isso. Porque tem lugares que tá nem aí. Você entra sem máscara, você passa com o álcool gel se você quiser. Irmão, é para a segurança sua e dos seus irmãos, da sua família. Você vem a um lugar público, a uma reunião onde tem muitas pessoas, e assim,
temos que nos cuidar. Temos que ser sábios, não devemos andar erroneamente. Então, assim, nesse momento de pandemia, onde pessoas têm morrido, pessoas têm sido mortas. Então, se assim, irmãos, se cuide, ore, busque ao Senhor, cumpra regradamente para que te vá bem. Amém, irmãos? Então, é isso. Aqui no finalzinho aqui do ponto 2, ele vai falar aqui, ó, né? Sobre a palavra da ciência, né? Aí a sua função. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Uma igreja que ela não lê Bíblia, né? Que ela não tem um entendimento da palavra, se o pregador subir ali em cima e começar a pregar heresia, começar a dar grito, eita, pega glória, 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 e aí é fogo, é unção, é labareda, e a igreja vai começar o quê? A dar glória, vai glorificar, mas só que ali Deus não vai estar naquele meio ali. Ele vai, se a igreja não tiver Bíblia, não tiver leitura de palavra, ela vai ser levada por quê? Por qualquer vento de doutrina. Vai ser fogo estranho, né? Fogo estranho. Então, aqui, a palavra da ciência, ela também é essa função, né? Ela também tem essa função, que nós temos a sabedoria para discernir, para entender, para compreender se o que está sendo pregado ali em cima, se o que está sendo falado ali em cima, verdadeiramente é um ensino bíblico, é uma instrução bíblica, se está dentro da palavra ou se não está. Aí, se você tiver esse discernimento, esse entendimento, quando alguém estiver pregando algo que não vem de Deus, aí você já vai ficar, opa, isso aí está errado. A minha Bíblia aqui, ela está dizendo que isso aqui não é assim, não é dessa forma. Então, essa é a importância da Bíblia na vida do crente. Aqui é a nossa bússola, né? É o nosso manual. Nós temos que estar dia e noite meditando nessa palavra. Então, nós temos que estar alicerçados na Bíblia, né? A palavra de Deus vai nos dizer, né, que tem um prudente e tem um imprudente, né? Vê as mesmas adversidades, tanto para um, tanto para outro. Nós podemos trazer para o nosso dia, né? Um que lia a Bíblia e o que não lia a Bíblia. Vê a adversidade porque não lia a Bíblia, vê a adversidade porque lia a Bíblia. O que não lia a Bíblia, vê as adversidades e levou ele aí, ó. Foi para o mundo de novo, voltou a fazer as mesmas coisas. Então, quem lê a Bíblia, ele vê a adversidade. Não, isso aí vai passar, a palavra de Deus me afirma que isso vai passar, que tudo tem seu tempo. Aí você vai buscar o discernimento dentro da Bíblia para entender que aquilo ali não é para te matar, é apenas para te fortalecer. Então, essa é a importância de ler Bíblia, né? Glória a Deus. E ainda no ponto 2 aqui, ó, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Irmãos, ó, isso aqui é bem importante, ó. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, a vida da igreja. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Artimanhas, né? Vamos lá. Artimanhas do maligno. Hoje, muitos irmãos estão em casa. Em casa nós temos o celular, temos a TV, temos a Smart, temos facilidade no YouTube, e o YouTube está cheio de coisa, ensinando muitas coisas. Professores, pregadores ali, que se você tiver o discernimento de espírito, você diz, isso aí não é de Deus. Mas para isso você tem que ter o discernimento. E hoje em dia nós temos também, irmãos, muitos ministérios teológicos. A Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e nós sabemos que muitos livros já foram escritos baseados assim na Bíblia, entre aspas, né? Temos aí livros apócrifos que são colocados ali, querem fazer uma mistura, mas assim, quando a gente lê a Bíblia, que a gente tem um discernimento, irmãos, é diferente. Temos aí também a artimanha do inimigo, as novelas, né? Antes as novelas eram mundanas, hoje as novelas são evangélicas. Com ensino herético, né? Aí aquilo ali, às vezes, a artimanha ali é tão grande que aquilo ali fortalece o ego. Vamos ter cuidado com o que estamos assistindo e aprendendo, né? Os olhos... A Bíblia vai nos dizer, né, que ai daquele, né, que tirar ou acrescentar, né, algo é o que está escrito, né? E ali é o que estão fazendo, vê ali, ó, a Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma. Então, se ali você está assistindo ali, irmãos, cuidado, vigie, né? Lê a Bíblia, vá assistir o culto que o seu pastor, que dirige a sua congregação, está ministrando. Então, assim, não digo que tem homens e mulheres de Deus
que pregam a palavra, que ensinam a palavra, mas eu tenho que ter o discernimento de espírito para saber se verdadeiramente aquele homem, aquela mulher é uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? Temos ali uma mulher que está em frente à sua casa, e Eliseu passa ali todo dia, né, na rua, e ela observa todos os dias. Aí o que ela diz? Verdadeiramente, Homem de Deus. esse homem é o homem de Deus. Então, se assim, ó, tem que ter discernimento, tem que buscar, tem que pedir a Deus. Porque é no momento, irmão, que até a gente lê um livro, a gente temos a Bíblia. Alguém vai chegar e vai te dar um livro. Aí, irmão, esse livro é muito bom, estudei muito, leia aí. Mas ali, irmão, vai ter algo ali que vai levar por um caminho contrário, que não está dentro da Bíblia. Você começa a ler algo que está dentro da Bíblia, aí a artimanha do inimigo, do maligno vem, querer tirar aquilo que foi lhe ensinado e foi lhe instruído pelo Espírito Santo de Deus. E neste momento, o qual nós vivemos hoje, irmão, muitas coisas, o inimigo ele tem se levantado de uma forma grande para querer tirar o povo da presença, do caminho do Senhor. A Bíblia diz que ele veio para matar e roubar e destruir. Lá em Gênesis diz que é astucioso, né? Então, se assim, ó, continue, irmãos, buscando conhecimento de Deus, entendimento de Deus, discernimento, peça a Deus discernimento do que é bom e do que é mal, porque o próprio Deus ele vai te falar isso. Uma vez eu vi o pastor pregando aqui, ministrando, eu nunca esqueci. Ele pregava sobre a forma de se vestir, porque ele disse que pessoas se vestiam para vir ao culto, mas não vinham de uma maneira adequada. E ele disse, ó, quando você sair de casa, vá até o espelho e diga assim, Espírito Santo, essa roupa está boa para eu ir ao culto, cultuar o Senhor? Que ele disse que no mesmo momento o Espírito Santo de Deus revelava aquela pessoa. E quando eu ouvi, eu disse, é mesmo. Se você perguntar ali ao Espírito Santo, será que essa roupa está boa para eu ir cultuar o Senhor? E ele vai dizer no momento. Então, se você vai entender que Deus continua nos ensinando. Então, Simão, tenha cuidado, né, o que você está assistindo, o que você está buscando, se é de Deus ou se não é de Deus. Então, se assim, há um momento que a gente que temos que ter uma escolha verdadeira e se desviar do mal. Então, quando você presta atenção naquilo e diz, isso aí não é de Deus. Porque há momentos na minha vida, eu creio que na vida de vocês já tiveram uma experiência de estar em um lugar, em uma adequada situação, em um lugar de você, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim não. Algo vai dizer, filho, sai daí que isso aqui não é para ti não. E de repente ali a gente começa a se sentir mal naquele lugar e a gente sai e vai para outro canto. Amém, irmãos? Continua a leitura. Subtópico 3. Agora nós vamos falar dos exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Segundo Reis, capítulo 6, do 8 ao 12. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Ao Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, Atos 5. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Aí aqui ele cita o exemplo do profeta Eliseu, né? Deus ele abriu o entendimento de Eliseu para mostrar o que estava acontecendo e o que ia acontecer, né? Então aí aqui na lição o escritor da lição ele está nos mostrando um exemplo bíblico, né? Sobre o que aconteceu. Daniel também, Nabucodonosor teve o sonho e nem ele mesmo ele conseguia discernir o sonho. A própria pessoa que sonhou não conseguia discernir, mas Deus deu a revelação a Daniel. E ele foi lá e revelou tudo o que ia acontecer. Ele interpretou direitinho aquele sonho lá, do que ia acontecer. Aí Pedro, né, em Atos, para não ficar só no Antigo Testamento, no capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira vão mentir para Pedro, né, sobre a oferta que eles tinham dado. Aí Pedro ele diz assim, ó:
porque mentiste ao Espírito de Deus. Eles mentiram não para Pedro, né? Eles mentiram para o Espírito Santo, né? Então, o Senhor, ele abriu o entendimento de Pedro naquele momento, para discernir o que eles estavam fazendo. E naquele mesmo momento eles caíram o quê? Caíram mortos, né? Então, que a gente possa pegar esses exemplos bíblicos, né? E buscar em Deus, né? Essa palavra da ciência, né? Orar ao Senhor, pedindo que Ele venha a iluminar a nossa mente e que nós possamos praticar e colocar em prática, porque os dons, né, eles ainda são para os dias de hoje, né? Nós cremos, né, que os dons ainda são para os dias de hoje. E nós estamos estudando para provar que eles são para os dias de hoje, né? Como o nosso pastor, ele ensina, né? Nós não possamos ser nem tão frio, nem tão quente, né? Nós não podemos ser extremistas, né? Nós temos que ter o discernimento. Então nós não podemos ser tão céticos e crer muito, né? Como quando acontece aí também. Acaba banalizando. Às vezes as pessoas, elas têm muitos dos pentecostais, né? Eles acabam achando que todos são daquela forma. Por falta de sabedoria, o culto deles acaba virando uma algazarra, né? É algo que a gente vê que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz a respeito de culto. Então, aí por isso que as pessoas, muitos deles, eles criticam os pentecostais, porque eles acham que todos eles são daquela forma. Mas nós temos os pentecostais bíblicos, né, também, que creem nos dons e tem prudência a respeito desses dons, né? Nós não podemos ser também loucos, né? Nós temos que ter o discernimento para não escandalizar, né? Aí vamos aqui para o ponto 3 agora, né, irmão Mira? O irmão vai ler aí. Amém. E bem em cima aqui na revista diz assim, irmão, o dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Amém? Vamos lá. Tópico 3. Discernimento dos espíritos. Irmão, quando terminar essa lição aqui, eu vou contar um sonho para você discernir aí na sua casa, viu? Um sonho que Deus me deu, viu, irmão Samuel? Tenho permissão para isso? Glória a Deus. Revelação de Deus, irmãos. E assim, esse sonho eu usei em uma pregação para uma pessoa. Que Deus abençoe poderosamente a vida daquela pessoa. Vamos lá. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4, versículo 1. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos têm o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Ponto 3. Discernindo as manifestações espirituais.
A palavra de Deus nos ensina que o Espírito devem ser provados. Toda a palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Está lá em Mateus 7:15 ao 20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. E o apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. 1 João 4:3. Então, irmãos, esse momento, o qual nós vivemos hoje, sim, tem se levantado falsos profetas contra a igreja do Senhor. Homens e mulheres que têm se levantado para tirar aquilo que Deus plantou em nós, né? Para destruir aquilo, da semeadura, né? A lei da semeadura ali, onde é plantada, jogada a semente em uma terra, e a terra ali está rasa, e veio o pássaro e comeu aquilo. Então, se há momentos que vem para isso, é uma pessoa chegar para o Anderson, profetizar algo bom, que alegre a carne do Anderson. Deus falou isso e vai acontecer isso. E o Anderson se alegrou, mas não aconteceu nada. Já passaram-se dias e o Anderson se entristeceu. Então, se aquilo ali, né, não foi uma profecia de Deus, porque aquilo que é de Deus se cumpre sim nas nossas vidas, né? Quando a profecia vem, quando a palavra vem de Deus, vai se cumprir. E também nós devemos, irmãos, provar os espíritos. Então, se isso é algo maravilhoso de Deus, né? É um dom que eu digo, né? Busque o discernimento de espírito, porque tem muitas pessoas, né, que querem ser profetas, né, que imitam e vão chegar e vão profetizar, vão sair profetizando por aí. Então, nós cristãos, homens e mulheres de Deus verdadeiros, temos que ter cuidado, porque o nosso Senhor diz: cuidado com os falsos profetas. Falar alguma coisa, irmão Samuel? Amém. Glória a Deus. Irmãos, aula maravilhosa, né? Pena que a gente nosso tempo já está se indo, mas falando na questão de sabedoria, vou aqui falar um pouquinho a questão de sabedoria. O irmão Miro, irmão Anderson, tinha um palestrante, né? De uma vez que ele foi ministrar uma palestra num colégio, numa faculdade, de Jesus, era um pastor, né? Aí ele pregando ou falando de Jesus para aqueles jovens lá, estudiosos, e teve um jovem que quis, com artimanha, falar algo ao pastor que estava palestrando, que ele estava falando justamente que vale a pena você servir a Deus, que compensa, que Deus vai lhe compensar, né? Aquela coisa. E o jovem diz assim: irmão, pastor, tu tem certeza o que o senhor está falando, que vale a pena servir esse Jesus? Aí, mas por que, meu filho? Porque Jesus, quando morreu, passou sua vida toda, nem um sepulcro Jesus tinha para ser enterrado, nem um local para ser sepultado Jesus tinha. E você está pregando que vale a pena eu servir a esse Jesus, que eu vou conseguir os meus objetivos e eu vou ter sucesso? E o pastor disse, naquela hora, ele se pegou numa interrogação, porque o jovem perguntou: e agora, como é que você me explica a situação, né? Ele disse que pediu discernimento, sabedoria do alto, né? Que sabedoria vem de Deus. Aí disse assim: meu filho, você tem razão, né? Disse que Deus deu uma sabedoria a ele na hora, você tem razão. Mas, eu quero dizer uma coisa para você. Para Jesus, não compensava Jesus pagar pelo sepulcro, pelo local para ser sepultado. Mas como assim não vale a pena? Não vale a pena Jesus gastar tanto dinheiro, Jesus investir dinheiro a vida toda pagando um plano funeral para ser enterrado? Não valia a pena. Aí diz,
Entendi, pastor, o que você vai dizer. Para que Jesus iria pagar um sepulcro, iria pagar um local para ser enterrado, se ele só ia usar durante 3 dias? Né? Então, não valeria a pena. Então, ele disse só aquela inteligência que Deus deu na hora. Então, falando do dom de ciência, já é difícil, né, irmão, antes, ali para José discernir o dom de discernir o sonho de Faraó, era difícil. Imagine Daniel, que Nabucodonosor sonhou, e Nabucodonosor disse, eu não sei nem o sonho que eu sonhei. Aí Daniel teve que discernir, teve o sonho que ele sonhou, e ainda teve que interpretar o sonho, né? Isso é sabedoria de Deus. Se os magos, os astrólogos lá do templo lá de Nabucodonosor diz assim, não Nabucodonosor, não meu rei, isso aqui só os deuses sabem discernir, né? E Daniel, então nós devemos saber, já falando aqui na questão de sonhos, né, que eu estava falando com o irmão antes no início, nem todo sonho é revelação de Deus, entendamos isso. Tem gente que sonha, não, porque eu sonhei com um gato preto. Tem nada a ver, irmão. Às vezes a gente sonha porque, como o próprio Salomão vai dizer lá em Eclesiastes 5:3, os nossos sonhos são dos nossos enfados, das nossas canseiras, do dia a dia. A gente vem e sonha. Mas tem gente que diz assim, não, eu sonhei, então Deus quer mostrar alguma coisa. Tem gente que só vive disso. Não, eu sonhei. Não, irmão, às vezes você sonha porque é algo que você viu no dia a dia, você está com aquilo na cabeça, é da mente, não tem nada a ver. E o terceiro, né, já estou falando demais, é o dom que eu, no meu conceito aqui, é o dom que eu mais classifico que a igreja tem que ter, que é o dom de discernimento. Discernir, esse é o mais importante, porque Atos o quê? Atos 12, acho que é Atos 12, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo estava pregando lá em Bereia, pregando, e as escrituras dizem, irmão Miro, que os bereianos, eles olhavam nas escrituras, e analisando, para saber se o que Paulo estava pregando era verdade. É isso que a gente tem que ter. Nem todo mundo que chega para a gente, Deus manda te dizer, Deus falou isso, é por isso que a gente tem que ter discernimento. Será que é de Deus? Será que não é? Será que é? Será que não é? Porque nós, principalmente nós do século 21, somos pessoas mais emotivas. A gente fala muito por emoção. E tem coisas que é do homem mesmo, por emoção, para falar para nós. É por isso que a gente tem que ter discernimento. Aí a gente entra na questão daquela que o irmão antes falou, na questão de sabedoria. No início, né, muita gente está frustrada com a igreja. Por quê? Porque não soube discernir. E as próprias pessoas que falam não sabem discernir acerca disso. Jesus era o homem mais sábio que tinha, né? E Jesus sabia discernir aquelas coisas, claro, o que o povo queria fazer com ele. Então, é um dos dons que eu acho mais interessante. Discernir. Nem tudo que está sendo pregado é verdade. A gente tem que analisar. A Bíblia me diz que se o irmão Anderson profetizar para mim, eu tenho que analisar se é de Deus ou não é. É o meu papel. Eu recebo, amém. Eu posso discernir, não, tudo bem. Amém, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Nós aprendemos coisas poderosas sobre os dias de hoje, na questão dos dons de revelação. Procure o dom de discernir, né? Discernir espíritos, o dom da sabedoria. É bom ser sábio, né? Sábio entra em qualquer lugar, sai em qualquer lugar. Sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Então, o dom também da ciência, né? Sabendo que nós não estamos falando de adivinhação, né, irmãos? Adivinhação não é de Deus, irmão. O negócio de adivinhar não é de Deus. Nós estamos falando de revelação. Deus revela o oculto e o escondido para os seus, né? Amém, irmãos? O irmão Samuel falando, né? É de suma importância esse dom nos dias de hoje, né? Que a gente está vivendo um tempo, né? Que cheio de falsos profetas, falsos mestres. E se a gente tiver o discernimento, a gente vai compreender que aquilo que ele está falando ali está errado. Que nem o irmão Samuel falou, nós temos que ser bereanos, né? Tem que ter Bíblia. Nem tudo que está sendo pregado vai ser verdade, a gente tem que analisar lá. Ele falou isso aqui, opa, isso aqui será que está escrito? Não, isso aqui não está escrito na minha Bíblia, não. Isso aí não é assim não é dessa forma. E a respeito das profecias, né? As profetadas, né? Nós temos, o irmão Miro deu
profetado aqui na minha vida, amém, irmão. Agora eu não vou levar a minha vida a respeito daquela profecia que ele levou para mim, não. Eu tenho, como a Bíblia nos diz, nós temos que julgar as profecias, né? Então, se ela vier da parte de Deus, ela vai se cumprir na minha vida. Mas eu não vou viver só a respeito daquela profecia. Então, a respeito dos sonhos, né? Se todo sonho que a gente tiver for profético, meu irmão, não sei os meus irmãos aí de casa e os meus irmãos aqui, porque às vezes a gente sonha cada coisa que sem pé nem cabeça, né, irmão? Mas eu vou contar o sonho para você discernir aí, aguarde o sonho do irmão Meiro, viu? Então, às vezes a gente vai dormir, o sonho é má digestão, ou a gente está com a cabeça cheia, do dia a dia está estressado e acaba sonhando. E como o irmão Samuel falou, né, um dos dons mais importantes, né, é o de discernimento de espírito, né? Porque muitas pessoas vão querer chegar para você e dar alguma palavra, ou lhe instruir, dizer, e você vai poder entender, vai poder discernir se realmente isso vem da parte de Deus. Então, nós não podemos levar a nossa vida por sonho, sendo que Deus pode falar através de sonho, mas nós não podemos levar a nossa vida através de um sonho, ou através de uma profetada de algum irmão, uma profecia de algum irmão. Nós temos que analisar, vamos seguir a nossa vida, amém. Se for de Deus, tudo bem. Nós não vamos levar a nossa vida a respeito daquele sonho. Então é isso, meus irmãos. É uma aula que Deus nos deu um entendimento grande, né, a respeito da palavra de sabedoria, a palavra de ciência, né, o discernimento de espírito. Nós que cremos, né, que é para os dias de hoje, que nós possamos buscar, né, em Deus, em oração, como Daniel fez. Nabucodonosor, que tinha sonhado e tinha esquecido, o que foi que Daniel foi fazer? Ele foi orar, buscar no Senhor discernimento. Então nós temos que fazer isso, nós temos que buscar no Senhor, orar e pedir ao Senhor, me dá o discernimento, meu Pai, me usa na palavra, me dá a palavra de sabedoria, me dá uma palavra para mim poder instruir meus irmãos e dar um conselho vindo da tua parte. Então nós temos que buscar para a nossa vida cristã, né? A nossa caminhada, isso nos dias de hoje. O irmão Miro aqui agora vai contar aqui o sonho dele. Né? Irmãos, é assim, ó. Num sonho, eu vi um homem. E esse homem, ele ia correndo pelo caminho. Correndo no caminho, e ele corria só. E ele continuou correndo, mas de repente, vem outro homem correndo. E esse homem se junta com ele. E eles passam a correr juntos. E eles vão correndo. Mas há um momento da caminhada, da corrida, que o homem que vinha só começa a correr mais rápido do que o outro. E corre na frente, e olha para trás, ainda vê, mas corre mais rápido ainda. E chega um momento que ele não vê mais aquele homem que estava ali correndo com ele. E quando ele não vê mais, chega aquele caminho que ele vai correndo, chega ao fim, mas ele vai ter que dobrar para a direita. E quando ele dobra para a direita, ali há dois caminhos. É um caminho branco de uma pedra de mármore, um calçadão de mármore. São os dois do mesmo jeito. Só que o outro tem umas rachaduras, tem umas pedras que estão faltando, e o homem resolve correr pelo aquele que está rachado, quebrado. Né? E nesse momento ali já é tipo assim uma beira-mar, e a água vem, bate, derruba as pedras, mas ele resolve ir pelo aquele caminho que está se quebrando, que está caindo, e o outro caminho branquinho, a seguir, que ali, no meu discernimento, se ele vem correndo com o outro que ele encontrou lá atrás, né, juntos, eles teriam seguido por aquele outro caminho. Mas só que o homem dizia que não vai acontecer nada. E saltava e a pedra caía, e ele dizia, mas não acontece nada. E mais na frente, correndo e salteando e pulando. Mas de repente, irmãos, esse caminho, eles faziam como se fosse um 8. Eles se cruzavam aqui, chegavam perto, e mais na frente eles se separavam e se juntavam de novo. E o homem tinha a oportunidade de pular para o outro caminho, o que estava ali vizinho, que era um caminho direito, um caminho estável.
estabilizado já o outro, não se quebrando. Mas ele, não, vou ficar aqui mesmo, aqui não vai acontecer nada. E trazendo para a minha vida, você pode até pensar para a sua vida que você está fazendo as coisas e não vai acontecer nada. Ninguém está vendo, não acontece nada. E o homem continuou correndo. Mas em um devido momento o caminho se cruzou de novo. Ele teve a oportunidade de pular para este outro caminho. Mas ele não pulou. E ele continuou dizendo, não vai acontecer nada. E mais na frente, irmão, os caminhos não se cruzaram mais. O caminho direito partiu para esse lado, para o outro lado, para o lado direito. E ele continuou. Quando ele não viu mais aquele caminho, o caminho torto, quebradiço, ao ele dar um pulo, tinha um ferro e ele cortou a sua coxa. Se machucou-se no caminho, mas continuou correndo. E quando ele não viu mais aquele caminho, o que ele estava já tinha até onde ele colocar os pés. E ali ele ia correndo, pulando e saltitando, onde ele conseguia botar os pés. Só que esse caminho tinha um final. E quando chegava no final deste caminho, tinha uma casa. Só que essa casa era uma duplex, só que a duplex não era para cima, era para baixo. E quando ele chega à porta, a escada era para descer. É uma casa estranha que quando eu vi aquilo, né, olhando, o piso não era aqui, irmão, plano, era para baixo. No lugar de você subir, você tinha que descer. E ele desceu aquela escada. Desceu ali, de repente ali embaixo tinha um casal, onde aquele homem diz para uma mulher que está ali, né? Ele pergunta, né? Rapaz, é que eu vim deste caminho, e eu me machuquei no caminho, e eu cheguei até aqui, não tem mais para onde ir. E ele diz, entre. E ele desceu, entrou, e a mulher deu uma toalha, vá tomar um banho. E naquele momento ali, tomando banho, e assim, quando ele olha para baixo, onde ele tinha se ferido, estava sangrando muito. Então, se ali tinha chegado o fim do caminho. Mas ele teve a oportunidade, muitas vezes, de voltar para o caminho certo. Porque há um caminho certo, irmão. A nossa vida não é por caminhos tortuosos, dolorosos. Vamos passar por atribulações. E assim, mas às vezes, a escolha é sua. Nós temos o livre arbítrio para escolher o que é bom e o que é mal. Mas o Senhor diz, escolhe o que é bom, para que te vá bem. Então, se isso, nesse sonho, nesta revelação, eu vi ali um homem, né, que teve a oportunidade de andar nos caminhos do Senhor, andava só e encontrou a Deus, correu com Deus, mas chegou o momento da vida dele que ele quis tomar a frente de Deus, né, tomar a frente de Deus, no lugar de continuar no caminho reto, sincero, pegou um caminho onde tinha muitas turbulências, muitas tribulações, mas assim, levando para aquele lado, pulando, passando por uma coisa, por outra, e dizendo, não vai acontecer nada. Ah, não vai acontecer nada. Eu acho assim, às vezes eu já vi irmãos falando, Jesus vai vir, mas ele não vem agora não. Desde criança que eu escuto dizer, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, e não volta, mas não vem agora não. Vamos continuar assim, vamos fazer assim. Ah, é só uma mentirinha, é só brincadeira, Entendeu, irmão? Não, você tem que levar ao sério o reino de Deus. Você tem que viver a palavra de Deus. Muitos já pregaram, Jesus está voltando, e vão continuar pregando, Jesus está voltando. Porque essa é a pregação do pregador, é o arrebatamento da igreja, é a vinda do Cordeiro, é a vinda do noivo para buscar a sua igreja. Então, se isso, esteja preparado, firmes, constantes no Evangelho, na palavra de Deus, para que quando o noivo vir buscar a sua igreja, buscar a noiva, você ser arrebatado, irmãos. Então, se isso, fica essa reflexão desse sonho de um homem que escolheu correr, né? Correu com Deus, teve uma vida ali com Deus, correu com Deus, mas de repente ele correu na frente de Deus e buscou caminhos tortuosos e dolorosos ao ponto de se machucar. E assim, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus vai sempre, às vezes, irmãos, quando você está lá no mundo, errando, fazendo o que é errado, Deus lhe dá a oportunidade de você voltar para o caminho do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui, levando até a sua casa essa mensagem de Deus. Estar junto aqui com meu irmão Samuel, irmão Anderson, ensinando essa revista, o qual
tem nos ensinado muito. Busque de Deus. Procure sua revistinha de 2000 no armário e estude ela. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Amém. Já vai concluir, só ler aqui, só a conclusão, viu, Anderson? A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Já quero agradecer ao irmão Anderson pela participação conosco. Pelo irmão Miro também, que sempre está aqui conosco. Dizer que domingo, se Deus permitir, estaremos aqui de novo. Hoje temos culto às 19 horas. Primeiro culto com apenas 10% da capacidade. Os irmãos que se inscreveram, venha. Lembrando, usem máscara. E aqui na igreja vai estar organizado para lhe receber. Distanciamento, álcool em gel. E também os irmãos que se inscreveram também para o culto de 18h30. Também estaremos aqui louvando a Deus. E Deus tem uma palavra para o seu coração. Os demais irmãos que não se inscreveram, assistem pelas nossas plataformas, né? O YouTube, participem também. Tenho certeza que Deus irá falar conosco. Nós estamos aqui. Então, quero pedir aqui o irmão Miro. Posso pedir o irmão Miro para orar pela gente, para a gente irmos para casa. O irmão Miro vai orar aqui para nós, para nos abençoar, para nós irmos para casa, tá bom? Amém? Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai querido e santo, Pai, graças te damos, Pai, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo deitar, pelo levantar, pelo anoitecer e pelo amanhecer, Pai, pelas tuas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. Senhor, neste momento, Pai, abençoa cada vida, Senhor, cada ser humano, meu Pai, que neste momento, Senhor, estão, Pai, dentro dos seus lares, Senhor. Abençoa, Pai, cura aquele que está enfermo, Senhor. Tira ali, Pai, a enfermidade, Senhor. Abençoa, Pai, o teu servo, Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que o teu povo, Pai, venha ver, Pai, o teu mover, o teu agir, Senhor, neste mundo, Senhor, nesta terra, Senhor, porque tu és um Deus grande e poderoso, Senhor. Tu tens o poder, meu Pai, para restaurar, Senhor, para restituir, Senhor. E te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, restitui, meu Pai, a saúde daqueles, meu Pai, que estão, Senhor, nas UTIs, meu Pai, nas enfermarias, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Sara, cura, Senhor, que o povo venha ver ali o teu poder, o teu agir, Senhor. Pai, neste momento, Pai, dá discernimento, entendimento e sabedoria ao teu povo, Senhor. Derrama do teu poder, enche com o teu Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, o anjo da tua igreja. Abençoa, Pai, ali, Senhor, o pastor Jessé, Senhor. Cura ele, Pai, tira toda a enfermidade, dá saúde àquele homem para que ele venha permanecer firme e forte, levando a tua palavra, o teu evangelho, Senhor. Abençoa, Pai, os seus filhos, Senhor. Abençoa, Pai, todos os homens e mulheres, Senhor, todos os pastores, dirigentes, Pai, desse ministério Canaã, Senhor. Cura e os protege esses homens, Senhor. Livra, meu Pai, de todo mal, Senhor. Dá sabedoria, Pai, entendimento, discernimento e enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Pai, te peço também, Pai, por cada cristão, Senhor, cada ser humano, Senhor, que te aceitou, meu Pai, como teu Senhor e Salvador, Senhor, neste momento, Senhor. E aqueles, Pai, que ainda não aceitaram, meu Pai, converte eles, Senhor. Ó Deus amado e santo, Senhor. Abençoa, Senhor, poderosamente, com bênçãos espirituais, Senhor, na vida deles, Senhor. Que eles iam ser cheios do teu Espírito, meu Pai. Ó Deus amado e santo, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, levando o teu Evangelho. Abençoa essa igreja, abençoa essa nação, abençoa esse bairro, toda a juventude, todas as senhoras, todos os senhores, homens e mulheres de Deus que buscam, que oram, Senhor, que estão, Senhor, para te servir. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.